Oi, gente, sejam bem-vindos de volta ao canal Bora Chegar Lá. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, um planejamento para a aposentadoria, mas na ordem financeira. Você já parou para pensar um pouco como funciona isso? Hoje a gente tem uma convidada super especial, a Is está aqui para falar para a gente sobre finanças, utilizando toda a experiência dela nessa parte prática de finanças aqui, e a gente tem um monte de coisa para conversar hoje, né, Marcela? É verdade. Aí a gente queria já começar com uma primeira pergunta, Laís. Queria que você contasse um pouco para o pessoal sobre a tua história com essa situação de educação financeira e por que você escolheu esse tema para trabalhar. Obrigada, meninas, pela receptividade. É um prazer estar aqui no Bora Chegar Lá. Então, eu sou Laís, como vocês já me apresentaram, sou economista e a minha jornada começou desde a faculdade, né? Com aquela questão de perguntar: o que que tu faz? Ah, eu curso economia. Me ajuda a economizar, me ajuda a guardar dinheiro, me ensina a guardar. E aí me gerou essa curiosidade de saber, meu Deus, as pessoas então precisam muito. Por que que precisam? O que que está acontecendo? E foi que eu entrei no grupo de educação financeira da Amazônia, que é ligado à Faculdade de Economia, e lá a gente iniciou essa pesquisa. O que que acontece com a cultura do brasileiro com relação à educação financeira, com relação à organização financeira. E foi daí que eu me apaixonei. Me apaixonei pela educação financeira e comecei a trabalhar com as mentorias financeiras. E vi o quanto de impacto que a educação financeira e a organização financeira traz para as vidas financeiras, para as vidas das pessoas, né? Gera impacto tanto no bem-estar quanto na qualidade de vida. A longo prazo, no planejamento para a aposentadoria também é fundamental. Laís, agora tu sabes que aqui no Bora Chegar Lá a gente junta aí longevidade com aposentadoria, preparação para Sim. aposentadoria, e aí aproveitando a tua experiência aí com relação a essa parte de finanças, me diz uma coisa, bora conversar um pouco sobre planejamento para Sim, aposentadoria. perfeito. O que que tu achas de quando a gente deve começar o planejamento para aposentadoria? Algumas dicas aí da economista para um planejamento para aposentadoria de sucesso. Então, quanto antes, melhor. Mas nunca é tarde, né? Não adianta a gente chegar e dizer, ah, já está muito tarde para começar. Não, apenas comece, né? Deixar ali os investimentos, organizar a sua vida financeira para iniciar esse planejamento. E aí eu tenho um passo a passo, né? Você começa organizando a sua vida hoje. O quanto você precisa hoje, o que é fundamental Perfeito. para você hoje, que vai gerar um impacto lá na frente. Legal, Como é que eu anotei já o quero passo 1 aqui já. isso? Como é que eu quero estar ao me aposentar, né? O que que eu vou precisar? Eu vou ter gastos com remédios, vou ter gastos com os netos, com os filhos, com Exatamente. viagens. Então é muito importante você entender essa situação hoje e o como você quer chegar lá, né? Não bora chegar lá e como você quer Nossa chegar lá ideia, né? Justamente a gente amanhã. está pensando muito parecido, então, Laís, a gente já Sim. tem aí esse mais ou menos o que a gente estava pensando. E me diz uma coisa, esse é o ponto 1. E o 2? É você ter definido o quanto que vai te custar esse planejamento, essa definição que você deixou lá. Tá? Digamos que você entendeu que na sua velhice ou ao se aposentar, você vai precisar de R$ 6.000 Certo. mensais. E aí, entendendo isso, o quanto que a Previdência vai te pagar? Né? O INSS ou um regime próprio de Previdência. O regime próprio vai me pagar somente 3.000. Então, eu já entendo o quanto que eu preciso complementar. Entendi. Sem Vou anotar entender aqui. esse ponto inicial do quanto que eu quero, eu não consigo planejar o que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo. Perfeito. A gente sabe, né, Laís, pelo que tu falaste, que o planejamento ele é importante para todas as fases da vida. A gente hoje tem aqui esse recorte, né, de falar sobre o planejamento para a aposentadoria, mas ele é importante em todos os momentos. Por quê? Quanto mais a gente vai envelhecendo, a gente falou dos gastos, os gastos eles vão aumentando, independente das escolhas que a gente faça. Então é importante a gente ver que o que a gente tem hoje normalmente não é suficiente para aquilo que a gente vai querer fazer amanhã.
porque a aposentadoria, normalmente, ela não é o suficiente para manter o padrão de vida que a gente tem hoje. Então, para a gente conseguir chegar nesse padrão de vida, a gente tem que se planejar, né? Marcela, e aí aproveitando isso que tu estás falando, o envelhecimento da população é um fato. Né? Então, o mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, e nesse contexto, o sistema previdenciário ele vem sendo adaptado. Então, com novas idades, novos tempos de contribuição e novas formas de cálculo de benefício. Então, pode ser que muitas vezes o valor do benefício não seja suficiente para arcar com todas as despesas na velhice. Inclusive, no teu exemplo, a Previdência, eu já fiz uma simulação, já verifiquei que a minha Previdência vai me dar R$3.000, mas eu preciso de R$6.000, né? Então, como é que eu faço para complementar esse valor aí da aposentadoria, sabendo que a gente não vai chegar nesse valor? Inclusive, a gente já fez um episódio falando de Previdência Complementar. Lena, coloca pra gente aqui a tagzinha do nosso episódio sobre Previdência Complementar para quem quiser assistir, mas a Previdência Complementar é uma das formas de investir também aí na aposentadoria para complementar esse valor para a aposentadoria. Então, vamos conversar um pouquinho sobre como é que eu faço para complementar essa aposentadoria, né? Quais são as formas de diversificar, levando-se em consideração que a gente já vai ter um benefício aí da Previdência Pública, sendo do INSS ou de um regime próprio. Então, muito importante. A aposentadoria é um momento de tranquilidade, de leveza. Então, pensar é fundamental, pensar nesse momento. Já falei do orçamento no hoje, então é importante a gente pensar nesse orçamento no amanhã e principalmente criar uma reserva financeira antes de pensar nessa complementação. Importante. Porque a reserva financeira, ela gera uma segurança a mais para a gente. Ela vai gerar aquele colchão, né, de que acontece alguma emergência, a gente vai ter ali aquela segurança. Então, monte o seu orçamento no hoje e pensando nesse orçamento já no amanhã, criando uma reserva financeira antes mesmo da complementação. Depois da reserva financeira, você vai pensar já nesse complemento, que podem ser de diversas formas, tá? Começando pelos CDBs, LCIs, Tesouro Direto, porque hoje são investimentos mais conservadores, mais seguros, que mesmo assim geram rendimentos a longo prazo. Os juros ele continua trabalhando, considerando a nossa atual situação no Brasil também, são mais atrativos, são investimentos mais atrativos. Conforme você for investindo, você pode já ir para investimentos um pouco mais robustos, como fundos imobiliários, ações que pagam dividendos e até mesmo outras questões como empreendedorismo, que pouca gente fala também. Verdade. É uma forma de investimento. Com certeza. E muito importante, principalmente para permanecer numa vida ativa. É verdade. Né, Marcela? É perfeito. E a gente quer logo aproveitar essa fala da Laís, que trouxe para a gente inicialmente alguns insights sobre os investimentos. Nós vamos ter um episódio mais na frente sobre isso, convidaremos a Laís novamente para falar a respeito. Então, hoje a gente está dando um pontapé inicial sobre planejamento financeiro para aposentadoria, para você começar a ter um pouco de noção de como funciona. E mais lá na frente a gente vai trazer a Laís de novo, se ela aceitar o nosso convite. Estarei aqui. Para a gente poder falar um pouquinho mais de forma esmiuçada como funciona isso. Mas, Laís, eu queria te fazer uma pergunta agora. Sobre algum caso real, de algum atendimento que tu tenhas feito, que demonstrou, de alguma forma, como a falta do planejamento ela pode impactar na vida da pessoa que está se preparando para a aposentadoria. Nossa, impacta e muito, principalmente na qualidade de vida e na saúde mental, né, dos nossos aposentados. Acontecem muitos casos de golpes, muitos casos de sustento de famílias, né, a partir do aposentado. Sim. Então, é muito importante essa preparação para entender o que eu vou precisar para quando eu chegar lá. Eu quero ajudar a minha família, eu quero ajudar meus netos, meus filhos. Sim. Eu quero curtir um pouco mais também, eu quero viajar, eu quero passear.
Então é muito importante. Recebi muitos casos Sim. de endividamento, Isso que eu ia te principalmente. perguntar, se essa consequência, uma das consequências negativas seria o É endividamento, né? não só endividamento, mas como superendividamento, que é Sim. quando ali o consumidor já não consegue pagar suas contas essenciais. Uhum. Energia, água, alimentação, e aí entra no desespero É, total. E é muito triste até verdade. você trabalhar anos e anos e chegar nesse momento e chegar a esse ponto de endividamento, de não conseguir sair, porque o estilo de vida ele se mantém e muitas vezes o valor de consumo, a capacidade de pagamento ela cai. Verdade. Isso é um caso clássico, né? Infelizmente, a gente até falou no episódio anterior sobre saúde mental e saúde financeira, que isso impacta muito, muito mesmo, e gera um estresse financeiro muito Nossa, grande. E muito. hoje a maioria das famílias brasileiras está nesses casos. Essa parte que a gente estava conversando sobre o endividamento e o superendividamento, Laís, eu percebo realmente que isso é um problema tanto para quem está longe de aposentar, como quem está próximo, né? Então, mas só que quem está próximo precisa de um plano, imagino eu, mais emergencial, se essa pessoa não se preparou lá no passado, né? Sim. Então, eu te pergunto, quais são as medidas que uma pessoa que está próxima da aposentadoria, eu digo assim, próxima nos últimos 5 anos antes de aposentar, mais ou menos, o que ela pode fazer nessa parte aí financeira para se preparar aí para esse momento da aposentadoria, a consideração que ela nunca pensou sobre isso, que ela está pensando Sim. agora assistindo a gente. Bem, considerando entre 5 e 10 anos, né, para se aposentar, a gente já pensa em eliminar essas grandes dívidas. Ai, perfeito. Empréstimos muito longos, financiamentos. Então, se tiver que priorizar alguma coisa, priorize eliminar essas dívidas, Perfeito. para quando chegar lá já evitar esse acúmulo no orçamento, né? Vai preencher esse orçamento, vai acabar tomando muito espaço dentro do seu orçamento mensal na aposentadoria. Então, elimine grandes gastos, principalmente de longo prazo, como financiamentos e empréstimos muito altos. E segundo, comece a trazer seus investimentos mais para investimentos conservadores, como Tesouro Direto, CDBs e LCIs. Trazendo para investimentos mais conservadores, fica mais tranquilo para quando chegar lá, né? Já que o prazo se Tá curto. reduziu, né? E cuide da sua saúde financeira no hoje, para quando chegar lá, né, você não ter tanta dificuldade de lidar com o seu dinheiro. Cuide da sua saúde financeira, da sua saúde emocional para lidar com possíveis, né, enfrentamentos de endividamento lá na aposentadoria. Agora tu falaste sobre essa questão do endividamento, né? Me deu uma curiosidade. Sim. Existe um índice muito alto de, principalmente servidores públicos, que têm facilidade de ter empréstimo consignado e também aposentados, né? Que assim que sai a aposentadoria já são aí amplamente assediados com oportunidade de empréstimo consignado. Eu queria que tu falasse um pouquinho do empréstimo consignado. Ele é vilão, ele é mocinho, é bom, é ruim? Como é que a gente pode utilizar essa questão do empréstimo consignado aí já quando eu passei da aposentadoria, né? Sim. Quando eu já estou aposentado, ou então antes mesmo de aposentar, né? Como é que eu posso usar o empréstimo consignado? Ou não usar, Ou né? não. Entendi, eu acho que ficou um pouquinho a dica. Então, o empréstimo consignado ele é um empréstimo de longo prazo também, pode ser de longo prazo também. Então, depende muito do seu objetivo. Qualquer empréstimo, investimento que você for fazer, ele precisa ter um objetivo claro. Um objetivo claro que vá te trazer um benefício, seja ele monetário ou não. Tá, eu vou fazer um empréstimo para pagar outro empréstimo? Será que é vantagem? Será que não é vantagem? Existe um assédio muito grande, como tu falaste, né? Eles são, os aposentados, servidores públicos, são muito assediados e bombardeados de ligações, né? De bancos
Chegando lá, já vão oferecendo vários produtos, não só consignados, mas como outros produtos seguros e tudo mais. Então é importante ter a busca desse conhecimento, né? De chegar e entender o que é o consignado, o quanto que eu vou pagar no final, entender sobre os juros que você vai pagar e principalmente o objetivo. Não só pegar um consignado porque o gerente do banco chegou e disse para você que é uma coisa boa, sem dizer o porquê. Então tenham sempre um porquê que eu vou pegar esse consignado. É para algo realmente importante? Vale a pena eu pagar esses juros? Vale a pena eu tirar todo mês dos meus proventos, Por tanto né? tempo, Por né? tanto Normalmente, tempo porque esse oferece valor? 100 parcelas, né? Isso. 50 parcelas, muitas Ah, mas os parcelas. juros é pequeno. É É verdade. pequeno mesmo. Olha, falando agora um pouco aí dessa parte de servidores públicos, né? Sim, É bom lembrar que o empréstimo consignado do servidor ativo, ele vai junto para a aposentadoria, tá? exatamente. Então, continua lá no contra-cheque do aposentado o empréstimo consignado que ele fez enquanto ativo. A diferença vai ser que é o mesmo percentual, tá, de desconto, só que a diferença vai ser a base de cálculo, porque na atividade o valor dos vencimentos costuma ser maior do que o valor da aposentadoria. Então vai ser 5% de desconto, 10% de desconto, só que 10% da base de cálculo do servidor ativo é um valor que a gente não percebe tanto quando se compara com o valor de Sim. proventos de aposentadoria, que tem uma base de cálculo reduzida. Então a gente não pode esquecer disso, Aham. né? E, Luísa, vale a pena a gente destacar também que começou consignado para quem é CLT também esse ano, né? Ah, boa dica. Então, como começou agora, a gente não sabe como que funciona quando se aposentar, mas é importante a gente destacar o cuidado também, não só para quem é servidor público, mas para quem é CLT também. Até porque o banco não vai deixar de cobrar. Não vai deixar O mesmo. banco não vai deixar de cobrar, então é importante realmente pensar em qual é o objetivo de fazer essa dívida. Gostei muito dessa dica, Laís, de quando está próximo da aposentadoria, pensar em saldando, né, essas dívidas, Isso. porque é como eu acabei de falar, o valor da aposentadoria vai diminuir. Então, quanto mais eu tiver percentuais aí sendo descontados, né? Quanto mais dívidas eu tiver, vai comer mais aí da aposentadoria e vai sentir mais. E é importante também a gente pensar que não é só o valor que vai diminuir, mas tem outras despesas que aumentam também. Exato. Remédios que não estavam ali na sua vida ativa, Plano que já de vão estar. saúde. Plano de saúde aumenta, entre outras despesas, né? Eu estava ouvindo vocês falando aqui, eu me lembrei do meu pai, né? Meu pai é aposentado rural, já tem acho que uns 2 anos mais ou menos, mas logo assim que ele se aposentou, ele até me perguntou, minha filha, será que esses meus dados eles ficam aí disponíveis em algum site, em algum lugar? Porque eu recebo todo santo dia mais de 30 ligações me oferecendo empréstimo ou outros produtos de banco. Ele anotava no caderninho os telefones, porque ele saía bloqueando, né? Nossa, Aí ele saía meu bloqueando no Deus. celular, ele anotava no caderninho para ver se aquele número ia ligar para ele de novo, enfim. Aí ele ficou super chateado, mas também pudera, né? Esse assédio, ele realmente é muito grande. Muito forte, né? É, muito forte mesmo. Hoje ele ainda recebe algumas ligações, diminui um pouco, mas ele ainda recebe algumas ligações. Quem não recebe? Até a gente que ainda não está na aposentadoria, a gente recebe, né? Então, é ficar ligado mesmo nisso, a gente não tentar ao máximo não ceder a esse assédio que é muito forte, e a proposta é exatamente essa, é te vencer pelo cansaço, né? Então, a gente tem que ficar ligado em relação a isso. A gente vai chegando ao final desse episódio. É maravilhoso, com dicas super importantes. Tenho certeza que a nossa convidada trouxe insights muito legais para a gente pensar na preparação financeira para a aposentadoria. Como eu disse, a gente vai convidá-la mais uma vez para voltar aqui e falar mais de investimentos. Laís, a gente quer te agradecer muito pela presença hoje. E aí eu queria deixar aberta a palavra para ti, se tu quiseres comentar mais alguma coisa, falar sobre a tua experiência de algum outro canal que tu possa compartilhar com a gente, e fique à vontade. Quero agradecer pelo convite da Luísa, da Marcela, pessoas muito, muito especiais. Está sendo gratificante estar falando sobre isso, né? É a nossa missão, o nosso propósito, trazer conhecimento, né? E uma coisa que eu quero deixar é que nunca é cedo nem tarde demais para começar. Apenas comece. Planejamento para aposentadoria
é muito importante, é fundamental para o nosso bem-estar naquele momento de paz e tranquilidade. Então, apenas comece. E busque conhecimento, né, sobre isso. Conhecimento é tudo, você entender o que está fazendo, entender como funciona o planejamento. E se não souber lidar com números, né, também estou ali no Instagram, laislima.finanças, trago dicas sobre organização financeira, sobre planejamento financeiro, impactos da economia no nosso bolso também, e tudo que você estiver precisando para organizar sua vida financeira. Nesse caso, então, procure um especialista e vamos pensar mais sobre como se organizar financeiramente para a aposentadoria, para a gente conseguir chegar lá de uma maneira mais saudável possível, porque, como bem vocês disseram, as despesas aumentam em relação à nossa saúde que fica fragilizada, mas também as despesas podem aumentar com outras coisas que a gente quer desenvolver na vida. Tu falaste do empreendedorismo, a gente vai ter até um episódio sobre isso daqui a pouco, e é muito interessante porque você também precisa ter uma condição financeira razoável para empreender. Então, se preparar para a aposentadoria ou pós-aposentadoria, ela envolve vários aspectos, né? Quanto mais a gente pensar sobre isso, mais a gente vai conseguir se resolver lá no futuro. Laís, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi ótimo, passou super rápido, mas eu tenho certeza que vieram dicas maravilhosas. E se você está gostando do nosso conteúdo, não esquece de dar um like, não esquece de se inscrever no canal também para a gente entregar conteúdo assim que chegar, e também compartilha com aquelas pessoas que você acha que está precisando começar a se espertar financeiramente para a aposentadoria. Até a próxima, hein? Bora chegar lá?